É verdade, ajuntou Alfredo. Já foi confundida com empregada, com lavadeira, parada em porta de loja. Eu sei. Não me importo de ser confundida com essas trabalhadoras. São pessoas honestas, que trabalham duro. Eu sei, meu amor. A sociedade é preconceituosa. Quando digo que você é confundida com uma empregada, é porque a sociedade vê negros somente em empregos simples. Dizem que não são preconceituosos, mas não se conformam com uma professora negra, com uma médica negra. Fui a única negra do curso de enfermagem. Certa vez, um professor pediu-me que limpasse a sala dele. Até eu explicar que era aluna do curso, foi um tormento. Por esse motivo deve se impor. Você é uma mulher digna, de respeito. Eu a amo muito e serei sempre seu aliado para lutarmos juntos contra todo e qualquer tipo de preconceito. Ela o beijou e assentiu. Está certo. Vamos enfrentar Dona Bernarda e a sociedade paulistana. Isso mesmo, emendou Stelling. Você tem me ensinado tanto a respeito de tanta coisa. É verdade, comentou Angelina. Stelling tem mudado bastante. Está mais corada. E mais feliz, disse ela. Estar com vocês é algo que muito me agrada. Você não quer vir com a gente? Indagou Dirce. Até gostaria, mas mamãe me proibiu. Antonieta também disse que não sou bem-vinda. Não quero dissabores. Além do mais, ela passou a mão pela barriga que começava a se avolumar. Mamãe e Antonieta ficariam possessas se eu aparecesse assim. É sua irmã que vai se casar. Eu sei, disse. Se quer saber, nunca tivemos boa amizade. Antonieta e eu nunca nos demos bem. Não quero me relacionar com quem não gosta de mim. Está aprendendo a se valorizar, disse Angelina, alegre. O pouco convívio com vocês, a mudança de ares, enfim, há uma série de fatores que me fizeram refletir sobre mim mesma. Estava muito apagada, sem vida, sem vontade de fazer nada. Ao mesmo tempo, o fato de estar esperando um filho me mostra quanto devo lutar para que a gestação siga tranquila e que ele possa nascer forte e saudável. É isso que desejo, por ora. Há também de se pensar em outros aspectos da vida, por exemplo, o que pensa em fazer daqui para frente. Pretende estudar, trabalhar, o que deseja de fato, além de, obviamente, ser mãe. Disse. Confesso que ainda não refleti sobre tais aspectos. Vamos esperar pelo nascimento do bebê, propôs Angelina. Depois, tenho certeza de que Stellinha vai pensar no que fazer. Também não quero dar trabalho. Não tenho dinheiro, por ora. Sei que eu e meu bebezinho vamos gerar despesas. Isso é comigo, interveio Alfredo. Enquanto estiver grávida, poderá sempre contar comigo. Não vou lhe deixar faltar nada. Felisberto também tem colaborado com as despesas. Eu também vou ajudar, ajuntou Angelina. Eu a convidei para morar comigo. Pensei nessa questão, a financeira, e prometo que de minha parte não vou deixar que nada lhe falte. Vocês são muito gentis, suspirou Stelling. Não tenho palavras para agradecer tamanha generosidade. Você merece, maninha. Tem direito a recomeçar sua vida, do jeito que lhe for mais conveniente. Conte conosco. Obrigada, ela finalizou, deixando uma lágrima escapar pelo canto do olho. Capítulo 29. Chegou o dia do casamento de Antonieta e Rami. O sol estava a pino quando Alfredo e Dirce desembarcaram no aeroporto. Assim que pegaram as valizes, Alfredo comentou. Enfim, você vai conhecer um pouco de São Paulo. Pena ficar só um pouquinho. Adoraria conhecer o centro da cidade, ir aos ateliês da Barão de Itapetininga. Ah, também tem o Largo da Sé, a Praça da República. Lugar para conhecer aqui não falta.
Também podemos ir ao MASP, o Museu de Arte que fica na rua 7 de Abril. É pertinho da Barão de Itapetininga. Apanharam as valizes. Alfredo caminhava um pouco à frente para logo pegar um táxi. Dirce, um pouco atrás, apreciava os passantes, a movimentação de aeronaves. De repente, uma senhora se aproximou e solicitou: por gentileza, poderia carregar aquelas 2 malas para mim? Dirce não entendeu. Perdão, o que deseja? Aquelas malas, a senhora apontou. Leve-as para mim até o motorista. Ela gaguejou. Ficou sem ação. Alfredo surgiu e indagou: qual o problema, meu amor? A senhora regalou os olhos. Ah! Você não trabalha aqui. Não, minha senhora. Ela não trabalha aqui. É minha noiva. Venha, meu amor. O táxi nos espera. Ele puxou delicadamente a mão de Dirce. A senhora ficou sem graça, mas logo deu de ombros e foi atrás de outra pessoa para carregar suas malas. Eu fiquei sem saber o que dizer, tornou Dirce, assim que entraram no táxi. O motorista os olhou de forma séria. Alfredo deu o endereço e logo estavam parados na porta do casarão. Raimundo veio atender e, ao ver Alfredo, novamente sorriu, contente. Alfredo. Como é bom revê-lo. Fez boa viagem? Sim, Raimundo. Muito boa. Ele inclinou-se para o lado e Raimundo mirou Dirce. A princípio, também nada a entender. Muito comedido, apenas sorriu e a cumprimentou. Bom dia, senhorita. Dirce, emendou Alfredo. Senhorita Dirce, ainda. É minha noiva, Raimundo. Trate-a muito bem, ouviu? Raimundo meneou a cabeça. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Onde está mamãe? E Antonieta? Alfredo, houve pequena mudança de planos. O noivo vai sair da casa de um tio e Dona Teresa achou por bem que Antonieta, Dona Bernarda e seu Felisberto deveriam sair para a igreja lá da casa dela. Então somos apenas eu e Dirce na casa? Sim. Se me der alguns minutos, poderei providenciar o almoço. Ótima ideia, Raimundo. Peça que nos preparem um prato simples. Vou levar Dirce para um passeio rápido. Logo voltaremos para nos arrumar para a cerimônia. Sim, senhor. Raimundo saiu para providenciar o almoço e Alfredo mostrou a casa para Dirce. Realmente, é muito linda. Sua mãe tem excelente gosto. Mamãe redecorou a casa. Só ela. São lindos esses móveis, os objetos, os quadros. Coisas de Dona Bernarda. Ela gosta de cuidar da casa. Não prefere descansar, querido? Chegamos cedo. Temos bastante tempo até o casamento. Você já fez o cabelo, trouxe a roupa. Eu também trouxe a roupa. Vou levar para passarem para nós. Podemos aproveitar para eu levá-la até o centro da cidade. Ótimo. Quero muito dar uma volta. Os dois almoçaram e Alfredo pegou um dos carros da garagem. Levou Dirce para conhecer alguns pontos turísticos da cidade, dentre eles, a Avenida São João, conhecida na época como a Broadway brasileira, pela grande quantidade de cinemas e teatros, e o Museu do Ipiranga, cujos jardins encantaram Dirce. Retornaram no finalzinho da tarde. Alfredo havia dado de presente para Dirce um vestido verde-água, de corte impecável, adquirido da Maison Dior. Quando ela desceu, Alfredo assoviou. Está lindíssima. Uma deusa. Não exagere. Raimundo trazia uma bandeja com água e Alfredo quis saber. Minha noiva não está linda? Raimundo concordou, animado. Muito bonita. Linda. Tem certeza?
Disse estava insegura. Acho que falta alguma coisa. Alfredo mexeu os ombros. Não sei o que falta. O vestido lhe caiu muito bem. Ela percebeu que Raimundo a fitava de maneira não muito usual. O que foi, Raimundo? Você também acha que falta alguma coisa? Ele pigarreou e disse, num tom baixo de voz. Se me permite. O quê? Claro que você pode opinar, incentivou Alfredo. Um momento. Raimundo saiu, levando a bandeja consigo. Alfredo e Dirce se entreolharam. O que será que aconteceu? Alfredo nada entendeu. Raimundo chegou em seguida, ofegante. Trazia um chapéu delicado, em tons parecidos aos do vestido. Ele aproximou-se de Dirce e pediu. Com licença, e encaixou o pequeno chapéu na cabeça dela. Alfredo não se conteve. Mas o que é isso? Você conseguiu deixá-la mais linda. Dirce correu até o hall e fitou sua imagem diante do espelho. Raimundo. Onde você conseguiu esse chapéu? Eu amei. Ele enrubesceu. Fui eu que fiz. Você? Ela indagou, curiosíssima. Nas horas vagas, eu vou até a cidade à cata de retalhos. Alguns comerciantes me conhecem e me dão tiras, pedaços de tecidos. Meu avô, ex-escravo, fazia chapéus em casa. Aprendi com ele e, com o tempo, passei a me dedicar aos chapéus femininos. Você é genial, parabenizou Alfredo. É um chapéu digno de uma bela vitrine. É, sim, Raimundo, concordou Dirce. Lindo. Parabéns. Você deveria investir nessa carreira, estimulou Alfredo. Ele riu sem graça. Eu? Preto e pobre. Trabalhando com moda. Só se for para ser servente do ateliê. Não se menospreze, Raimundo. Você tem talento. Eu sei, mas... Veja. Eu incentivo Dirce a valorizar-se. Não será a cor da pele que vai limitá-la na vida. Ela tem você para apoiá-la. Eu não tenho ninguém. Como não? Protestou Dirce. Tem a mim. A partir de agora serei sua amiga e cliente. E vou lhe dar uma sugestão. Pois não. Quero que me faça 2 chapéus parecidos com esse. A senhorita mora longe. Não tem problema, comentou Alfredo. Vou lhe dar meu endereço no Rio. E fique tranquilo. Após o casamento de Antonieta, vou lhe pagar antecipado para comprar o material necessário. Quando estiverem prontos, é só me ligar. Eu vou providenciar uma maneira de você nos enviar os chapéus. Os olhos de Raimundo brilharam emocionados. Sério? Posso confeccioná-los? Não só pode como deve, disse Dirce. Você tem um dom e deve usar e abusar dele. Raimundo estava sem palavras. Ter seu trabalho reconhecido, mesmo que com timidez, era uma grande vitória. Você poderá ir longe, Alfredo o estimulou. Vamos apoiá-lo, pode ter certeza. Ele mal cabia em si de tanta felicidade. Nascera pobre, era de família de ex-escravos que, depois de assinada a Lei Áurea, ganharam liberdade, mas perderam moradia, comida e trabalho. Os ex-patrões preferiam contratar mão de obra estrangeira. O governo não fizera um plano para que, assim que fossem libertados, pudessem ter mínimas condições de vida, como trabalho, saúde, moradia. Simplesmente ficaram ao Deus dará. Raimundo vinha de uma família que lutava dia a dia para ter uma vida com o mínimo de dignidade. O avô lhe transmitira o ofício de fabricar chapéus. O pai morrera cedo e a mãe era lavadeira. Conseguiram levantar uma casinha de 2 cômodos nos lados do Canindé, local em que a prefeitura, nessa época, arrancava moradores de rua e pessoas paupérrimas das ruas e de cortiços,
atirando-os em caminhões e despejando-os em áreas distantes do centro. De repente, num pequeno encontro com o filho da patroa, Raimundo começava a vislumbrar outra vida. E, a partir de agora, Raimundo iria se fiar nesse sonho. Capítulo 30. Alfredo e Dirce chegaram à igreja pouco antes do horário marcado para a cerimônia. Já sabia, a mãe lhe contara, que Antonieta iria se atrasar pelo menos meia hora. Foram até a sacristia e lá encontraram Felisberto. Assim que os viu, ele abriu os braços. Alfredo. Que bom que chegou. Estava ansioso. Cá estou. Deixe-me lhe apresentar minha noiva. Essa é Dirce. Felisberto surpreendeu-se, mas, como não tinha discriminação ou preconceito nas veias, abraçou Dirce com ternura. Seja muito bem-vinda, minha filha. Obrigada. Prazer. O prazer é todo meu. Felisberto afastou-se, segurando Alfredo pelo braço. Está preparado para o que poderá acontecer, não? Disse mamãe. Felisberto fez sim com a cabeça. Claro que imaginei. Sei o que ela poderá ser capaz de fazer ou dizer. Essa é a realidade. Dirce é a mulher da minha vida. Mamãe goste, ou não. Você vai fazer par com sua prima Judite. Vou levar Dirce para se sentar na primeira fileira de bancos. Lá não estão reservados os lugares para a família da noiva e do noivo. Pois bem. É lá que a minha futura esposa vai se sentar. Dirce sorriu emocionada. Obrigada, meu amor. Vou levá-la até seu lugar, disse ele e pediu a Felisberto. Aguarde-me aqui. Já vamos até a porta esperar pela chegada da noiva. Ela quis vir com Samir no carrão dele. Dispensou o motorista. Coisas de Antonieta. Coisas de Teresa, se bem sei. Felisberto concordou sorrindo. Alfredo pegou Dirce pela mão e a conduziu até a primeira fileira. Encontrou alguns parentes. Assim que indicou o banco para Dirce, percebeu o desagrado de uma tia-avó e dois primos. É a minha noiva. O nome dela é Dirce. Os parentes abaixaram a cabeça, sem jeito. Evitavam olhar para Dirce. Meu amor, preciso deixá-la, por hora. Daqui a pouco eu a verei lá do altar. Alfredo a beijou nos lábios e saiu. A tia-avó que ali estava mexeu a cabeça numa negativa. Os primos afastaram-se um pouco para nem encostarem em Dirce, mesmo sem querer. Ela, um tanto acostumada com esse comportamento, sentou-se e ficou olhando para a frente, observando o altar, a decoração, sentindo o delicado perfume das flores. Deu uma olhada no noivo e o percebeu um tanto nervoso. Uma prima de segundo grau de Alfredo, sentada logo atrás, comentou com Dirce. Adorei seu chapéu. Obrigada. Comprou onde? É de um costureiro ainda desconhecido. Ainda. Eu adoraria ter um parecido com o seu. A moça deu a volta e sentou-se ao lado de Dirce. A mãe da moça fulminou-a com o olhar e sentou-se no banco de trás. Não ligue para minha mãe. Ela é antiquada, cheia de valores morais ultrapassados. Não me importo. Sinto esse desconforto desde que nasci. Prazer, meu nome é Dalva. Eu me chamo Dirce. Vi Alfredo a trazendo até aqui. São namorados? Estamos noivos. Ah, que coisa boa. E você, pelo sotaque, deve ser do Rio. Sim. Dirce achou graça na maneira espontânea com que a moça falava. Esse seu amigo tem ateliê? Não. Na verdade, ele produz em casa, de maneira artesanal. Sabe, eu trabalho num ateliê. A modista para quem trabalho é cheia de novas ideias, meio modernosa. Assim que vi seu chapeuzinho, pensei com meus botõezinhos.
Dona Marocas vai adorar esse modelo. Você trabalha com Marocas do Bois? Ela é bem conhecida no Rio. Precisamos arrumar um jeito de apresentar seu amigo costureiro a ela. Dirce sorriu. Teve certeza, naquele momento, de que o futuro de Raimundo estava sendo redesenhado. Conversaram animadas até que a música começou a tocar, anunciando a entrada da noiva, e todos se levantaram. Enquanto elas conversavam, nem perceberam o tempo passar. Antonieta estava atrasada havia mais de uma hora, para desagrado de muitos convidados. Assim que o carro de Samir estacionou, Felisberto e Alfredo se aproximaram. Outro carro, logo atrás, trazia Teresa e Bernarda. Alfredo abriu a porta e Antonieta, lindíssima, o encarou comovida. Vou me casar. Sim, ele riu. Hoje é seu dia. Ajude-me a puxar o véu. Alfredo a ajudou e ela deu um oi para Felisberto. Bernarda abraçou de maneira efusiva. Que bom ver você. Ele ia responder, mas logo atrás apareceu Teresa. Olá, Alfredo. Ele respondeu com um aceno e ela continuou. Decidiu conduzir a noiva até o altar? Que pergunta mais sem fundamento. Já decidimos que Felisberto é quem vai levá-la. Eu preferia que fosse você, tornou Antonieta. Felisberto não é. Felisberto meneou a cabeça de forma negativa. O casamento é seu, Antonieta. Você escolhe com quem vai entrar. Eu decidi que vou entrar com seu Samir. Alfredo e Felisberto se entreolharam, estupefatos. Como assim? Alfredo não entendeu. Eu, mamãe e Teresa conversamos. Achamos que seria mais prudente seu Samir me conduzir pela nave até o filho dele. Como disse Felisberto, o casamento é seu. Alfredo puxou Felisberto pelo braço. Bernarda interveio. Não fiquem bravos. É que, como Antonieta não tem pai, fica melhor. Alfredo a cortou, seco. Mamãe, eu não me importo de levar ou não Antonieta. Apenas creio que Felisberto deveria conduzi-la até o altar. É como se fosse pai dela. Como se fosse. Repetiu Teresa. Mas não é. Ele a fulminou com os olhos, puxou Felisberto pelo braço e entraram na igreja. Apressaram o passo. Ao passar pela primeira fileira, ele piscou para Dirce. Ela notou o descontentamento dele e ficou intrigada, mas nada comentou com Dalva. Samir estava mais afastado do carro, fumando, e nem estava a par do que ocorria. Só ouviu Teresa chamar. Ele apagou o cigarro com o sapato e encaminhou-se até elas. Ele era um sujeito tranquilo, não se importava com os mandos e desmandos de Teresa. Ele estendeu o braço para Antonieta e ambos pararam diante das portas. A marcha nupcial começou a ser tocada, as portas se abriram e eles entraram. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava, Bernarda perscrutou o recinto. Observou os parentes sentados à frente e, mais do meio, avistou figuras conhecidas da sociedade. Tinha gente da família Matarazzo, Crespi, Penteado, Vieira de Carvalho, uma infinidade de sobrenomes cultuadíssimos pela sociedade paulistana. Mais à frente, ainda, avistou Yolanda, mãe de Décio. Estava acompanhada do marido, figurão do governo Vargas. Sorriu contrariada. Teresa me obrigou a convidá-la. Paciência, murmurou, enquanto os olhos continuavam a captar todos os detalhes. De repente, seus olhos pousaram numa mulher elegantemente vestida, com um chapéu também para lá de elegante. Mas era negra. O que uma mulher negra estava fazendo sentada no primeiro banco, reservado somente para as famílias dos noivos? Só pode ser uma babá, ou uma acompanhante. Mesmo assim, deveria estar sentada nos fundos da igreja, não ali na frente. Teresa também viu Dirce.
Fez uma cara de poucos amigos e endereçou o olhar a Bernarda, como quem pergunta: quem é essa daí? Bernarda encolheu os ombros. Não sabia quem era. Terminada a cerimônia, o jovem casal retirou-se sob uma salva de palmas, iniciada pela família de Samir, deveras festeira. Bernarda sentiu-se incomodada. Mas ainda quando percebeu que a tal moça negra permanecia sentada enquanto os convidados se retiravam. Ela ia perguntar a Teresa sobre a moça, mas não foi necessário. Ela acompanhou Alfredo com o olhar. Ele despediu-se da prima, desceu do altar e correu até Dirce. Beijou-a com amor, para espanto de Teresa. Sim, de Teresa, porque Bernarda, petrificada com a cena, desmaiara, sendo socorrida por Felisberto e outros parentes que ali estavam. Capítulo 31. Aos poucos, Bernarda abriu os olhos. Pensou que estava sonhando, mas, ao receber os tapinhas que Felisberto lhe dava no rosto, olhou ao redor e teve certeza de que desmaiara. Estava assentada numa cadeira, ainda no altar. Os noivos e a maioria dos convidados não perceberam o que havia acontecido. A igreja já estava praticamente vazia. Os que presenciaram a cena imaginaram que Amanda noiva, tomada por forte emoção, desmaiara. E Teresa fez questão de espalhar essa versão como a causa do desmaio. Ela e Antonieta são muito apegadas. Difícil uma mãe separar-se assim de sua filha, justificava para os que indagavam o porquê de Bernarda ter desmaiado. Alfredo e Dirce já estavam no altar. Bernarda vislumbrou o filho e dele os olhos seguiram e pousaram em Dirce. Então é verdade. Verdade o quê, Bernarda? Felisberto não entendia nada. Você, meu filho. O que tem, mamãe? Como o que tem, mamãe? Indagou Teresa, perplexa. Ainda pergunta? Não vê que você foi a causa do desmaio? Eu não estou entendendo. Alfredo falava com sinceridade. Você, sim. Onde já se viu? Abraçado a uma. Uma o quê? Quis saber, disse, altiva. Negra? É isso que ia dizer, minha senhora. Teresa nada disse. Bernarda tartamudeou. Alfredo, é o que estou pensando? Depende, mãe. Não sou adivinho. Em que a senhora está pensando? Você e essa. Eu e essa moça somos noivos. Vamos nos casar. O nome dela é Dirce. Não, ela exclamou e começou a choramingar. Deixe de cenas, Bernarda, a voz de Felisberto soava fria. Haja como uma mulher de sociedade que é. Seja gentil. Cumprimente sua futura nora. Ela se recompôs. Levantou-se da cadeira e agarrou-se nos braços do filho. Você não pode me dar esse desgosto. Eu poderia aceitar tudo, menos isso. Concordo, fez Teresa, abrindo um sorriso sarcástico. Você não tem que nada, irritou-se Felisberto. Venha, ele a puxou e forçou a descer o tablado do altar. Chega de atrapalhar nossa vida. Saia daqui. Teresa não queria arredar pé. Estava possessa. Onde já se viu? Tirar-me assim do altar. Quem você pensa que é? Nisso Samir apareceu e, calmamente, conduziu a esposa para fora da igreja. Venha, Teresa. Nada de cenas. Ela ia protestar, mas, ante o olhar sério do marido, acatou a ordem. Em pensamento, xingava Felisberto, que já havia voltado para o altar. Bernarda, é o casamento de Antonieta, sua filha. Não é hora de confusão. Por favor. Mas. Não tem mas. Já estamos atrasados para a festa. Os noivos devem ter chegado ao clube. Vamos. Atormentada, Bernarda deixou-se conduzir pelo marido.
Alfredo abraçou e disse: tudo vai se resolver. Eu disse que ela não ia me aceitar. A conversa ainda não terminou. Não preciso e não quero a sua defesa. Como não? Estamos juntos. Mas eu sou o motivo do preconceito, enfatizou. Se você é ou não o motivo, eu estou do seu lado. Não vou permitir que minha mãe a destrate dessa forma. Tudo tem limite. É sua mãe, Alfredo. E o que tem isso? Você pode até brigar com ela, mas é sua mãe. Desta vez não vou ceder. Você vai ver. Se ela tentar humilhar você, juro que corto relações com ela. Perante essa cruz que está na nossa frente. Dirce olhou para o Cristo crucificado logo acima deles. Ela fez o sinal da cruz. Não acha melhor irmos embora? Não. Vou apresentá-la a Antonieta e Rami. Serão seus cunhados. Ela baixou a cabeça e seguiu Alfredo, de mãos dadas. Assim que chegaram ao clube, foram barrados por 2 seguranças. É a festa da minha irmã. Fui padrinho do casamento. Temos ordens para que o senhor não adentre o recinto. Isso é um absurdo. Não é não, vociferou Teresa, que apareceu naquele instante. Você e essa negrinha não entram na festa. A não ser que você queira entrar para festejar com sua irmã e essa daí, bem, eu posso arrumar um trabalhinho para ela lá na cozinha. Uma das empregadas não veio. Alfredo sentiu o sangue subir. Você representa o que há de mais sórdido no ser humano. Ela deu de ombros. Dirce emendou. Você não passa de uma branquela snob. Minha entidade acabou de dizer que você já ultrapassou o limite do bom senso. Se persistir nessa atitude prepotente, saiba que logo vão cobrar-lhe tudo o que pediu e ainda pede. Além de escurinha e louca também. Deixou-se infectar pela irmãzinha sem juízo. Tudo tem limite, Teresa. Os feitiços que manda fazer não vão mais atingir seus desafetos. E, se tentar fazer alguma coisa contra nós, saiba que eu, enfatizou, vou fazer questão de devolver a energia de todos esses trabalhos diretamente para você. A voz de Dirce se modificará levemente. Alfredo percebeu que ela estava semi-incorporada. Teresa sentiu um frio no estômago. Percebeu estar conversando com uma entidade, que, de quebra, sabia o que ela fazia. Em vez de discutir ou querer saber como fora descoberta, girou nos calcanhares e voltou à festa, apertando o passo. Alfredo abraçou-se a Dirce. Afastou-a dos brutamontes que impediam a passagem deles. Bernardo e Antonieta apareceram e Antonieta, assim que os viu, disse com escárnio. Jamais permitiria uma negra desconhecida na minha festa. Se fosse conhecida, você me deixaria entrar? Questionou Dirce. Não estou lhe dirigindo a palavra. Cale-se. Alfredo bufou e, dedo em riste, encarou Antonieta, colérico. Cale-se você. Quem pensa que é para falar assim com minha noiva? É a minha festa de casamento. Eu deixo entrar quem eu quiser. E proíbo também quem eu quiser. Sua namoradinha de cor não entra na festa. Isso mesmo, ajuntou Bernarda. Eu perdoo você, Alfredo. Sou mãe, compreendo que tenha vontades e desejos. Sei que logo vai descartar essa negrinha e vai conhecer alguém no mesmo nível que o nosso. Falou a magnânima. A mulher que desceu a terra para dizer o que temos e o que não temos que fazer. Genial. Sem sarcasmos com a mamãe, protestou Antonieta. E vamos acabar logo com essa baderna porque preciso voltar à festa. Antonieta estava com medo das pessoas que ainda chegavam à festa e escutavam a discussão. Pois fico sabendo que eu não vou entrar, entristeceu-se Alfredo. Hoje perdi uma irmã e uma mãe. Bobagem, comentou Bernarda. Logo isso vai passar. Já disse.
Não, mãe. Não vai passar. Dirce será a mãe dos meus filhos. Se se amaziar com essa negrinha, eu deserto. E eu corto relações com você, emendou Antonieta. Jamais permitirei que me visite. É uma pena. Vocês estão me obrigando a escolher um lado. Claro, exclamou Bernarda. E o correto é ficar do lado da sua mãe. E da sua irmã. Alfredo coçou a cabeça e puxou Dirce contra o peito. Abraçou-a e beijou-a com amor. Antonieta virou o rosto e Bernarda sentiu as pernas bambas. Pois bem, ele tornou sério, sem exaltação. Eu escolho ficar ao lado da mulher que amo. Já disse que o deserto. Mamãe, pode fazer dos seus bens o que quiser. São seus, não meus. Não preciso da sua herança ou do seu dinheiro para viver. Sou um homem correto, trabalhador. Acima de tudo, sou um homem digno, algo que você nem mesmo Antonieta entendem o que é. Quero que olhem bem para minha cara. As duas não entenderam, mas o encararam. Alfredo disse. É a última vez que nos vemos. Pretendo me estabelecer no Rio e vou constituir família com a Dirce. Lá também tenho minha família verdadeira, isto é, Estelinha e tia Angelina. Só vou ter saudade de Felisberto. Nesse momento, Felisberto apareceu. Ele ouvira praticamente toda a conversa. Estava atrás de uma pilastra. Ele desceu o pequeno degrau, abraçou-se a Alfredo e depois abraçou e beijou Dirce. Não vão sentir saudades. Vou visitá-los sempre que puder. Obrigado, Felisberto. Alfredo sentiu leve emoção. Se virar as costas, Alfredo, não quero nem que fique em minha casa. Fique tranquila, Dona Bernarda. Eu e Dirce apenas passaremos na sua casa para apanhar nossas valizes. Vamos para a Estação da Luz. Pegaremos o último trem para o Rio. Eu vou para casa junto com vocês, ofereceu-se Felisberto. Depois os levarei até a estação. É a festa de Antonieta, bradou Bernarda. E eu com isso? Felisberto deu de ombros. Ela não é minha filha. Os três saíram abraçados. Os seguranças, de certa forma, comoveram-se com o colóquio. Um deles, Moreno, entendeu perfeitamente o que se passava com Dirce. Solidarizou-se com ela. Deixou o colega e os acompanhou até o carro. Bernarda começou a chorar. Antonieta tranquilizou. Bobagem, mamãe. Isso logo passa. Alfredo vai voltar e comer aqui na nossa mão. Pode apostar. Sorte de Antonieta não ter feito aposta alguma. Aquela noite foi a última vez que tivera contato com o irmão. Nunca mais se falariam ou se veriam. Alfredo, lamentavelmente, nem mesmo iria ao enterro dela, dali a poucos anos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 32. Alfredo e Dirce desceram a escada segurando as valizes. Dirce segurava o chapéu e foi entregá-lo a Raimundo. Muito obrigada. Seu chapéu fez sucesso. Imagine. Já disse que ele é seu, respondeu Raimundo. Uma moça que trabalha num ateliê encantou-se com o artefato. Disse-me que gostaria muito de conhecê-lo. Verdade? Os olhos dele brilharam emotivos. Sim. O nome dela é Dalva. Aqui está o telefone dela. Pediu para ligar quando quiser. Dirce entregou-lhe um papelzinho. Ela trabalha com Marocas do Bois, conhece? Claro. Sou apaixonado pelo trabalho dela. Fico feliz. Aqui, Dirce entregou-lhe outro papelzinho. Está meu endereço e telefone. Quando terminar de fazer os chapéus que encomendei, me ligue.
Raimundo dobrou o papelzinho e, instintivamente, abraçou-a. Dirce correspondeu ao abraço. Alfredo aproximou-se e o abraçou. Você vai ter um bom futuro, Raimundo. Não deixe que o maltratem ou inferiorizem por causa da cor de sua pele. São pessoas que ainda têm muito a aprender sobre a vida, sobre a amizade, sobre a generosidade. Muito obrigado, Alfredo. Agora vamos, pediu Felisberto. O tempo urge. Despediram-se e entraram no carro. Raimundo ficou parado no portãozinho, acenando até que o carro dobrasse na curva. Olhou para o alto, mirou as estrelas e, intimamente, agradeceu a Deus por colocar em seu caminho pessoas tão boas e amigas. Em Londres, a vida de Décio era só festa. Ele se lançara a esbórnia. O pai lhe enviava dinheiro e ele torrava tudo com jogatina, mulheres, homens e bebida. Muita bebida. Certa vez, ao sair de um pub, ele deparou-se com Sérgio. Anda sumido. Estou estudando e consegui um estágio, Décio. O curso é muito puxado. O trabalho também. Além disso, estou frequentando uma igreja nos arredores da universidade. Você deveria vir comigo dia desses. Ele deu uma gargalhada e disse: Não nasci para isso, Sérgio. Nunca fui carola. Também não sou. Minha família é ligada à Igreja Batista. Encontrei uma igreja cujos sermões têm me encantado. Foram escritos por Charles Spurgeon. Apenas gosto de ouvir os discursos. Nunca ouvi falar. Foi um pregador batista inglês. Seus sermões fazem muito sucesso. A igreja que frequenta está preparando uma grande comemoração pelos 60 anos de seu passamento, que ocorrerá ano que vem. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Interessante. Mas não sou religioso. Como você bem sabe, a vida é curta e eu quero aproveitar ao máximo. Não dá tempo de ir à igreja, gargalhou. Se pensa assim, paciência. Eu vou ficar até o final do ano por aqui. Depois voltarei ao Brasil. Não sei quanto tempo ainda ficarei por aqui. Pode ser que eu vá me embora com você, no mesmo navio. Ou pode ser que eu fique. Fique. Se quiser sair para jantarmos e bater um papo, sem bebidas ou jogatina, aqui está meu cartão. Sérgio tirou do bolso um cartão com o logotipo da universidade e o nome dele logo abaixo. Décio pegou e o guardou no bolso do paletó. Dia desses vou te ligar, Sérgio Rodrigues do Porto. E vamos sair. Sem bebidas e sem jogatina. Prometo. Palavra de escoteiro. Décio saiu cambaleante e tropeçou nas próprias pernas. Sérgio quis ajudá-lo. Eu levo até o local em que está hospedado. É só me dar o endereço. Estou na casa de uma prima chata. Velha e chata. Eu bem que podia ficar hospedado com você no campus da universidade. Os quartos são destinados somente a alunos. Uma pena. Não quero ir para casa. Você não está bem, Décio. Vamos pegar um táxi. Que seja. Décio passou o endereço e Sérgio fez sinal para um táxi. Foi nesse momento que Décio viu uma garota do outro lado da rua. Ela flertou com ele. Décio, meio bêbado, soltou-se de Sérgio e atravessou a rua para conversar com ela. O bonde tentou frear, mas não conseguiu. Atingiu Décio com força. Sérgio correu, as pessoas em volta correram. O maquinista saltou do bonde e levou as mãos à cabeça. Um horror. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 33. Estelinha caminhou com dificuldade e parou defronte ao grande espelho oval do hall. Olhou-se e passou delicadamente a mão na barriga. Meu Deus! Olha que barrigão! Se for mesmo um menino,
Como Dirce assegurou, será grande e forte. E saudável. E eu vou encher você de beijos e abraços. Por toda a vida. Falando sozinha. Era a voz de Angelina, que saíra da cozinha. Ela esfregou as mãos no avental e encostou-as delicadamente na barriga de Estelinha. Com maciez na voz, disse: Você virá ao mundo e será muito bem-vindo. Importa saber, já que está prestes a nascer, que você é muito amado por todos nós. Você é uma linda criança, e chegará num ambiente tranquilo, amoroso. Ensinaremos você a conjugar o verbo amar. Ela falou mais algumas palavras bonitas e inspiradoras. Estelinha sentiu grande emoção. Minha vida mudou tanto nesses últimos meses. Às vezes, tenho a sensação de que estou aqui há anos. É porque temos muitas afinidades. Eu e você temos ligação de outra vida. Pode ter certeza. Também sinto a mesma coisa. Eu a vejo como uma mãe. A mãe que nunca tive. Não fale assim. Angelina estava com a voz embargada. Sabe que eu ando muito sensível com a chegada desse bebê. Qualquer coisa me faz chorar. Elas riram e Estelinha perguntou: Você me leva a tomar um passe amanhã? Você está com a barriga muito grande. O médico pediu que você repousasse bastante. Falta apenas um mês. Eu sei, tia. Mas o passe me faz tão bem. Desde que passei a frequentar a federação, tenho dormido feito um anjinho. Os sonhos estranhos foram embora. Não fazem mais parte da minha rotina. Nem os sonhos em que se percebe sendo arremessada para o espaço? Não. Não tenho sonhado mais com isso. Fato interessante é que, durante o repouso, as cenas desse sonho me vêm à mente. Como se eu tivesse vivido algo parecido. Alfredo já quis levar um psicanalista. Por que não marcou consulta? Porque, primeiro, eu queria me consultar com o amigo do papai, o Jorge. Ele tirou férias longas e não sei quando retorna. Segundo, quero esperar essa coisa linda vir ao mundo. Acariciou a barriga novamente. Depois que o bebê nascer, eu vou cuidar da cabeça, voltarei a estudar. Terá um filho pequeno para cuidar. Ele vai tomar praticamente todo o seu tempo. Enquanto for pequenininho, vou cuidar tão somente dele. Entretanto, enquanto cuido dele, poderei arrumar tempo para estudar. E, quem sabe, poderá conhecer alguém. Nem me venha com essa, tia, as duas riram. É muita coisa para uma pessoa que passou anos praticamente trancafiada num quarto. Por isso mesmo. Precisa resgatar o tempo perdido. Há tantos moços interessantes nesta cidade. Um deles por acaso vai se interessar por uma mãe solteira? A sociedade pode ser preconceituosa. Você não é. Se pensa que não é, não vai atrair pessoas que a condenem. Lembre-se do que escutamos na última palestra. Os seus pensamentos têm força. Eles atraem para a sua vida tudo o que imagina. Sim. Eu falo tantas coisas bonitas para meu bebê. E, às vezes, ainda escorrego em ideias punitivas sobre mim mesma. Foram anos ouvindo comentários negativos a seu respeito. Agora está no processo de limpeza mental. Nesses meses, você tem praticado exercícios de autoestima e de perdão. Eles são imprescindíveis para que você mantenha uma mente saudável, equilibrada, tranquila, em paz. A campainha tocou e Angelina atendeu. Era Dirce. Cumprimentaram-se e ela quis saber: Como anda meu sobrinho? Você fala com tanta convicção, Dirce. E se nascer uma menina? Não sei o que essa criança vai se tornar. Mas vai nascer do sexo masculino. Disso não tenho dúvidas. Foram conversando até chegarem à cozinha.
Dirce trazia uma sacola. Trouxe os ingredientes para o nosso café da tarde. Vou preparar um bolo de fubá. Do jeito que Stellinha gosta. Assim vou explodir. Nunca me vi tão gorda. Você era bem magrinha, observou Angelina. Agora está com a aparência de uma mulher grávida e extremamente saudável. É verdade, acrescentou Dirce. Agora está com aparência boa. Não tem ideia de como chegou aqui. Parecia um alfinete, comentou Angelina. Por falar em alfinete, Dirce estava radiante. Raimundo me ligou e os chapéus ficaram prontos. Alfredo instruiu sobre como enviar o pacote ao Rio. Não queria imaginar o Raimundo como um artesão. Sempre tão quietinho, reservado. Para você ver, Stellinha. Lembra que eu lhe disse que no casamento da sua irmã, ela enfatizou, conheci sua prima Dalva. Ela está dando a maior força para ele. Fico feliz, comentou Stellinha. Não gosto muito de lembrar dessa época, mas, quando Décio esteve em casa pela primeira vez, destratou-o. Raimundo. Foi de uma ignorância sem tamanho. Imagino, suspirou Dirce, enquanto preparava a massa do bolo. A pessoa sofre por ser empregada. E a pessoa negra sofre duas vezes. Por ser empregada e por ser negra. Você ainda não se esqueceu do que aconteceu no casamento, não é? Esqueci. E perdoei, a elas e a mim. Sua mãe e sua irmã ainda têm uma maneira bem rasa de enxergar a vida. Prefiro ser negra a enfrentar o que a vida lhes reserva. O quê? Nada demais, desconversou. Já Alfredo, infelizmente, não consegue perdoá-las. Nunca imaginou que sua mãe fosse tão deselegante e o colocasse numa situação embaraçosa. Pedi para ele escolher entre mim e ela. E sua irmã? Ela falou de um jeito com Alfredo. Ele ficou magoado. Muito triste, ponderou Angelina. Triste mesmo, Stellinha concordou. O espiritismo tem me ensinado que o que vale é o seu valor, sem rótulos de qualquer espécie. Dentre muitas coisas, isso quer dizer, para mim, que julgar o próximo pelo tom de pele, classe social, sexo, preferências e afins é de péssimo gosto. Nunca esteve na moda. E nunca vai estar. A nossa vida é tão curta neste planeta, ajuntou Angelina. Apenas trazemos na bagagem a soma do que fomos. Isso forma nosso temperamento, isto é, o jeito de ser. Uma das atribuições do espírito, ao reencarnar, é valer-se desse temperamento e moldar a personalidade. Ela é plástica, pode mudar, ou não, com o tempo. Com esses recursos atraímos uma família cujas características são semelhantes às nossas. Explique melhor, tia. Imagine que você foi ciumenta por muitas vidas. Já morreu e matou por ciúme. Perdeu excessivamente o equilíbrio emocional por conta dele. Você vai atrair uma família com características parecidas. Com a sua bagagem, isto é, temperamento e personalidade, irá caminhar para ser mais ciumenta ou aprender a lidar de forma sensata com o ciúme. Eu não me pareço em nada com minha mãe ou minha irmã. Não deveria ter atraído uma família diferente. Depende. Há casos e casos. Geralmente, de acordo com as instruções dos amigos espirituais, 80% dos reencarnes ocorrem entre espíritos afins, ou seja, que se conhecem há algumas existências. Aos casos daqueles que, por uma questão de objetivo reencarnatório, solicitam renascer em família distinta, que não conhecem. E há também os que, perturbados em demasia no astral, não têm condições de escolher a família. A bem da verdade, Dirce prosseguiu, o que importa é que, nascendo em uma família conhecida ou não, somos estimulados a rever crenças e atitudes que, de certa forma, impedem nosso amadurecimento espiritual. No seu caso, Stellinha,
Eu lhe asseguro que há ligações entre você e seus parentes. Você tem ligações passadas com Bernarda, Antonieta, Alfredo e Felisberto. Além do mais, atraiu Bernarda como mãe para ajustes do passado e também para que, através de uma educação rígida, pudesse descobrir seus verdadeiros potenciais. Eu sofri muito. Poderia ser diferente. Mas não foi. Foi do jeito que seu espírito compreendeu como fator para que pudesse se transformar. Veja eu, por exemplo. Não nasci negra por acaso. Não quero dizer que nascer negra seja um martírio ou penoso. Longe disso. Ter ligações ancestrais com a raça negra é um privilégio. Você sofre, avaliou Stelling. Não é que eu sofra. Nasci numa época e num país em que ser negro é sinal de inferioridade. Aqui somos vistos como menos capazes. Os homens são burros e desprovidos de inteligência. As mulheres são valorizadas se forem bonitas. Costumam dizer que somos exóticas. É puro preconceito. No meu caso, sinto que escolho renascer de formas diferentes para eliminar todo o preconceito que possa estar impregnado no meu espírito. Sua mãe e sua irmã ainda estão bem presas às ilusões do mundo, observou Angelina. Elas acreditam que só existe uma vida e que nasceram superiores. A vida, muitas vezes, nos oferece um monte de oportunidades boas, como nascer numa família rica, ser bonita, inteligente. E então a vaidade será testada. O orgulho será colocado em xeque. Não se esqueça de que todos nós, em algum momento, deveremos prestar contas à espiritualidade maior. Cada um com sua cota de acertos e desacertos. Isso mesmo, respondeu Dirce. Vou me casar com Alfredo e ensinarei o valor do amor a meus filhos. Quero que sempre andem de cabeça erguida. Vou ensinar-lhes que a maior arma contra o preconceito é o amor. Continuaram a conversa até que o bolo ficou pronto e logo o aroma característico invadiu a cozinha, abrindo o apetite das três. Angelina fez café fresquinho. Prosseguiram a prosa e nem perceberam o tempo passar. Ali formava-se um núcleo de espíritos afins que muitos se prezavam. As auras delas estavam clarinhas, denotando estarem em paz e bem consigo mesmas. A aura do bebê transpassava a barriga de Stelling, revelada numa tonalidade cor-de-rosa. Apenas Dirce presenciou o lindo fenômeno. Ela endereçou um olhar amoroso para aquele barrigão e sorriu. Capítulo 34. Décio acordou e piscou os olhos várias vezes. Onde estaria? A última lembrança foi de que conversava com Sérgio na rua e ele não se lembrava de mais nada. A cabeça começou a doer e, aos poucos, ele voltou a dormir. Ao lado dele, Sérgio conversava com um dos médicos que o operara. O nível de inglês estava avançadíssimo, portanto, conseguiu fazer perguntas e entender perfeitamente o que havia acontecido. Assim que o bonde o atingira, Décio ficou preso às ferragens. Uma perna precisou ser amputada ainda no local do acidente. Ao chegar ao hospital, constatou-se que havia fraturado 3 costelas e um dos braços sofrera fratura exposta. Depois das cirurgias, seu corpo praticamente ficou todo engessado. Havia ainda uma faixa de gás que cobria boa parte da cabeça, local em que ele sofrera leve traumatismo. Perdera também a visão do olho esquerdo. Quanto tempo mais no hospital, doutor? Ele deverá ficar hospitalizado entre 4 e 6 meses, até que o osso possa cicatrizar e se consolidar. Não é muito tempo. Perto do acidente que ele sofreu? Negativo. Era para seu amigo estar morto. Nossa equipe foi muito competente. Sem dúvida. A família já foi notificada, certo? Sim. As autoridades entraram em contato com o pai. Ele me enviou a quantia necessária para arcar com todas as despesas. Perfeito. Lamento que esse moço, tão jovem,
tenha perdido uma das vistas e amputado uma perna. Como o senhor disse, o importante é que ele está vivo. O médico concordou e saiu do quarto. Assim que se retirou, Sérgio permaneceu ali, zelando pelo amigo. Lembrou-se de um dos sermões que ouvira na igreja e fez sentido a prece. Notou que Décio mexeu levemente a cabeça. Ele apertou sua mão e disse: vai ficar tudo bem. Oremos e confiemos. Fazia um calor daqueles e Bernarda tocou a sineta. Ninguém apareceu. Uma empregada cozinhava, a outra tirava pó dos quartos e Raimundo estava limpando a piscina. Nenhum deles ouviu a sineta. Bernarda tocou de novo. Nada. Irritada, levantou-se da poltrona e caminhou a passos largos até a cozinha. A empregada mexia as panelas e estava atenta à radionovela O Direito de Nascer, sucesso absoluto que ficaria no ar por 3 anos. Bernarda gritou e a empregada deixou cair a colher. Levou a mão ao peito. Minha Nossa Senhora, Dona Bernarda. O que aconteceu? Nada. Estou tocando a sineta e ninguém escuta. Estou correndo com o almoço. Sei que pede para caprichar quando Dona Teresa vem almoçar. Ela fez um muxoxo. A empregada estava certa. Além do mais, quem deveria atendê-la era Raimundo. Gritou. Raimundo, onde está? Na piscina. A senhora pediu para deixá-la limpa, porque Dona Teresa. Ela cortou, seca. Eu sei, criatura. Eu sei. Saiu estugando o passo e viu Raimundo tirando folhas d'água. Aproximou-se e ele assustou-se. Dona Bernarda. Infeliz. Perdeu a audição? Não. Não. O que foi? Não foi. Você não foi. Desculpe, não entendi. Toquei várias vezes a sineta. Você deveria ter ido imediatamente até a sala. Mil desculpas. Estou entretido aqui na limpeza da piscina. Dona Teresa está para chegar e sei que tudo deve estar impecável e... Chega. Largue tudo e vá me servir uma limonada. Agora. Sim, senhora. Ele saiu e entrou apressado na cozinha. A cozinheira o encarou de soslaio. Não gostava da maneira como Bernardo tratava. Ela fez menção de ajudá-lo, mas Raimundo fez que não. Ela pode ficar brava com você, murmurou. Raimundo fez a limonada e levou o copo na bandeja. Entrou na sala no momento em que Teresa havia chegado. Ela o encarou de cima a baixo. Não gostava dele. Também quero. Perdão, senhora. Também quero o mesmo que está servindo a Bernarda. Ele mordiscou os lábios. Não temos mais limões. Posso fazer uma laranjada. Você é o responsável pela manutenção da despensa, bufou Bernarda. Como não tem limão? Desculpe, senhora. A cozinheira usou um monte deles para fazer a torta de limão de que a senhora tanto gosta. Bernarda ia concordar e pedir o suco de laranja, mas Teresa, sempre Teresa, interferiu na conversa e influenciou negativamente a amiga. Eu quero limonada. Limonada se faz com o quê? Com limões, respondeu Raimundo, constrangido. Olha só. Até que seu empregadinho não é tão tosco como eu imaginava. Pode ser laranjada, Teresa. Bernarda quis contemporizar. Não, Bernarda. Não pode. Eu quero limonada. Então, Raimundo, você terá de sair para comprar limões. Sim, senhora. Ele retirou-se imediatamente. Foi até os fundos, ele morava na edícula durante os dias de trabalho, e trocou de roupa. Tirou o uniforme e vestiu calça e camisa comuns. Chamou o motorista e correram para o mercado. As duas já estavam almoçando quando Raimundo, esbaforido,
Entrou com a bandeja. Levou o copo de limonada até a Teresa e ela fez uma negativa. Agora não quero mais. A vontade já passou. Raimundo ia começar a chorar. E seria o momento em que Teresa começaria a espezinhá-lo. Levantou-se nervosa para fazer um discurso inflamado. Negro insolente. Empregado de meia figa. Você não serve para coisa alguma. Bernarda não disse nada. Não gostava de contra-argumentar a amiga. Teresa sentia-se crescer. Pode levar essa limonada embora daqui. Eu quero laranjada. E rápido. Sim, senhora. Raimundo voltou à cozinha, cabisbaixo. Entrou e a cozinheira quis saber. Que gritaria foi essa? A dona Lain não quer mais limonada. Agora prefere a laranjada, que ofereci antes de ter de correr feito um idiota até o mercado. A cozinheira riu. Raimundo ficou vermelho. Você também, Net. Bobo. Faça a laranjada aí, na hora de adoçar, dê uma cusparada. Sabe que me deu boa ideia. Ele fez a laranjada e cuspiu dentro do copo. Mexeu o suco e voltou com a bandeja. Teresa mal olhou para ele. Tomou o suco de uma só vez. E passou a língua nos lábios. Pelo menos esse seu empregadinho insolente sabe fazer uma boa laranjada. Raimundo não conseguiu segurar a risada. Bernarda tentou censurá-lo. Que modos são esses? Não é nada, ele falou e riu mais alto. Que deu no seu empregado, Bernarda? Não sei. Teresa levantou-se e ergueu o braço para dar um tapa em Raimundo. Ele segurou a mão dela ainda no ar. Você pode fazer o que quiser, me xingar, espezinhar, enfim, usar de toda a sua ignorância para me atacar. Mas não encosta um dedo em mim. Como o ousa? Ela tentava se desvencilhar dele, mas Raimundo era mais forte. Ele a empurrou de encontro à cadeira. Raimundo, exclamou Bernarda. Seu insolente, eu vou mostrar a você o lugar a que pertence. Teresa levantou-se novamente, mas foi surpreendida com uma atitude inesperada. Raimundo pegou o copo de água de Bernarda, que estava cheio, e o atirou no rosto de Teresa. As duas mal tiveram tempo de refletir. O que? Que? Teresa tartamudeava. A senhora não vale o chão que pisa. É uma pessoa detestável. Não tem amigos. A única criatura é Dona Bernarda. Não admito que trate minha amiga dessa forma. E permite que ela me trate da forma como me tratou? É isso, Dona Bernarda. 2 pesos e 2 medidas. Bernarda não sabia o que dizer. Teresa tentou avançar nele, e, outra vez, ele a empurrou. Já disse para não tocar em mim. Chega, gritou Bernarda. Está despedido. Fora. Saia já daqui. Depois do que acabou de acontecer, não poderia mesmo continuar nesta casa. É um favor que a senhora me faz. Vamos fazer de tudo para que nunca mais arrume trabalho numa casa decente. Você ficará na miséria, bradou Teresa. Ele deu de ombros. Voltou à cozinha enquanto ela o xingava e espumava de ódio. A cozinheira ouviu o fim da conversa e choramingou. Raimundo, o que você fez? O que deveria ter feito há muito tempo. Elas vão infernizar sua vida. Não vão permitir que trabalhe em nenhuma casa. Não preciso da caridade delas, Net. Chegou o momento de eu tomar um rumo na vida. Eles se abraçaram e ele foi edícula. Apanhou as poucas roupas que tinha e colocou-as numa sacola. Pegou outro saco e nele enfiou retalhos, tecidos e feltros. Ao chegar ao portãozinho lateral que servia como entrada e saída dos empregados, Raimundo encontrou Net e a outra empregada, Maria, ali paradas. Elas o abraçaram comovidas.
Nete apanhou um punhado de notas e entregou a ele. Tome, meu filho. Acho que dá para uma condução e uma noite de pensão. E aqui tem uma comidinha que separei para você, emendou Maria. Ele as encarou comovido. Apanhou a vasilha com a comida e ajeitou tudo como pôde. O motorista atravessou o corredor e comunicou. Eu levo você até o Canindé. Imagine, Sebastião. Se Dona Bernarda. Ela não vai saber. A não ser que um de nós conte. E acho que nenhum de nós vai abrir o bico. Raimundo nunca se esqueceria desse momento e dessas três almas caridosas. Lá na frente, muitos anos à frente, cuidaria de Nete em sua velhice, pagaria cursos para o filho de Maria e conseguiria um emprego, bem remunerado, diga-se de passagem, para a neta de Sebastião. Como se vê, o valor das verdadeiras amizades não tem preço. Jamais. Capítulo 35. Foi num final de tarde que Estelinha, já quase sem forças para suportar tamanha dor, deu à luz seu bebê. No hospital estavam Alfredo, Dirce, Angelina e Claudete. Logo estavam no berçário, observando o pequeno. Ele é muito parecido comigo, tornou Alfredo, altivo. Não sei. Às vezes tenho a impressão de estar vendo Eurico, ajuntou Angelina. Acabou de nascer. Não tem cara de nada, pobrezinho, finalizou Dirce. É um menino sem cara de nada, mas lindo, forte e saudável, observou Claudete. Mais uma vez, Dirce, você acertou. Essa sensibilidade para descobrir o sexo do bebê vem desde pequenininha. Alguém me diz que eu acredito. Podia acontecer o mesmo com os números do jogo do bicho, brincou Alfredo. Ela o cutucou. Ele a abraçou e disse, de forma terna. Logo serão nossos filhos que a família virá a conhecer. Você diz isso agora porque ainda não é pai. Quero ver quando nascer o primeiro, disse Claudete. Serei o melhor pai do mundo. Queremos 4 filhos. Não seriam 3? Interrompeu Dirce. Mudei de ideia. Melhor casarem logo para que ele não aumente a ideia, brincou Angelina. O clima ali era de festa. Estavam contentes. Quando foi permitido, ingressaram no quarto. Estelinha estava tranquila, embora o semblante demonstrasse cansaço. Correu tudo bem, não é? Claro, acalmou Alfredo, enquanto caminhava para beijá-la na testa. Seu filho é lindo. A enfermeira já o está trazendo, emendou Dirce. Angelina e Claudete a cumprimentaram. Trouxeram flores, fazendo o ambiente recender a rosas. Em seguida, a enfermeira chegou com o bebê, enrolado num cobertorzinho azul. Estelinha o apanhou com delicadeza e aproximou seu rosto do dele. Beijou-lhe a fronte. Seja bem-vindo, meu lindo. Já tem nome? Sempre nos guardou segredo, quis saber Claudete. Achei melhor guardar o nome apenas para mim, afinal, espero que gastemos esse nome de tanto chamar essa criança linda. O nome dele será Marcílio. Bonito nome, tornou Dirce. O nome remete a alguém especial?